Revisão da vida toda e impactos econômicos e suas evidências. Apesar da opacidade, ou seja, da obscuridade dos cálculos do INSS, identificamos erros que superestimam o impacto orçamentário da tese. Diz aí os especialistas que estão escrevendo este artigo. Estou colocando na tela para vocês com um pouco mais de zoom para que vocês possam ter aí a melhor visibilidade e leitura do artigo junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Olhar para o caso da revisão da vida toda pela ótica da EAD, que é a análise econômica do direito, não é diferente. A discussão da revisão da vida toda decorre de equívocos no procedimento de apuração do cálculo de benefício do segurado. E aí eu destaco a palavra equívoco, tá? É porque os equívocos, eles precisam, a premissa básica dos equívocos é que eles sejam sanados. A gente tem que buscar sanar os problemas gerados pela administração pública. E esse problema é um problema que a administração pública causou ao cidadão de boa fé, que fez os seus recolhimentos em dias. Então a gente tem que ter muito claro isso na cabeça. Então o que busca-se é o reconhecimento do direito ao benefício mais favorável ao segurado em decorrência de alterações legislativas que mudaram o período básico de cálculo, o PBC, aquilo que a gente comenta aqui sempre, períodos que compõem ao cálculo da aposentadoria, que depois da legislação 9786, passaram a ser somente considerados pelo INSS como aquelas contribuições posteriores a 94, o que, na verdade, não se demonstra ser o mais correto quando se busca o benefício mais favorável. É possível, em algumas situações, não todas elas, o benefício mais favorável contemplar aí contribuições anteriores a 94. Tá bom? Então, antes de um veredito jurídico, cabe verificarmos se a análise fática, ou seja, buscar o fato disponível, atende os critérios mínimos de qualidade que permitam uma decisão bem fundamentada. Debruçamos sobre os detalhes do caso. Infelizmente, não é o caso. Os especialistas dizem que a gente não tem aí os critérios mínimos para tomar uma decisão bem fundamentada relacionado aos impactos financeiros da revisão da vida toda. Tá? O impacto econômico da revisão da vida toda sobre as contas públicas teve seus valores estimados pelo Instituto Nacional de Seguro Social nas notas técnicas CEI 4921 de 2020, ME, e 12 de 2022, DIRBEM INSS. A primeira nota estima o impacto de revisão da vida toda em 46 bilhões em 10 anos, ou 4,6 bilhões por ano. Já a segunda nota, divulgada no último dia da votação da tese pelo STF, surpreende alterando a estimativa para 360 bilhões em 15 anos, ou 24 bilhões por ano, aumentando quase 6 vezes mais a primeira nota técnica dos impactos dita aí há 2 anos atrás. Então perceba que já só aí, né, só nessa divergência das informações, o arcabouço fático para a tomada de decisão sobre o real impacto econômico da revisão da vida toda, ele está completamente falho, porque dentro de 2 anos, utilizando teoricamente a mesma base de cálculo, com pouca evolução dos beneficiários que estariam ali fazendo a revisão da vida toda, né, contemplando a revisão da vida toda, porque o que acontece? À medida que os anos passam, a gente tem menos beneficiários que seriam alvos da revisão da vida toda. Então, sem esse grande incremento, eles fizeram aí uma estimativa 6 vezes maior do que a primeira. É evidente que mesmo com o maior benefício da dúvida que possamos dar aos métodos de cálculos empregados, é impossível que as duas notas sejam simultaneamente verdadeiras. Acabei de falar. Impressiona também que os cálculos são tão divergentes sejam apresentados menos de 3 anos um do outro, como eu acabei também de ponderar. Ao olharmos com mais atenção para as notas técnicas, deixa de ser tão surpreendente haver tamanha disparidade entre elas. Ambas as notas evidenciam cálculos com pressupostos falhos, ou seja, premissas para a obtenção do cálculo foram sedimentadas em coisas que não têm fundamento, tá bom? Então, perceba você que a gente precisa de fundamentos, princípios, aqueles fundamentos primários para a execução de um cálculo de tamanha importância. E, apesar da opacidade dos cálculos apresentados que impossibilitam a auditoria rigorosa, ou seja, não dá tanta margem para que a gente possa fazer
uma apreciação dos métodos utilizados, não tem tanta clareza quanto aos métodos utilizados para saber se os métodos foram empregados da maneira correta, é possível, de maneira flagrante, identificar erros de pressupostos que superestimam o impacto orçamentário na tese da revisão da vida toda com um único intuito: criar terror financeiro, criar impactos para além daquele que é real, criar uma situação tenebrosa para que haja uma falta de certeza nos ministros na concessão da revisão da vida toda frente ao impacto econômico e às bases estruturantes da economia brasileira, se essa decisão for verídica. Mas a verdade é que a gente já venceu e na hora de modular os efeitos, quando a gente derrubar o voto do Zanin, ter essa convicção de que as premissas sinalizadas pelo INSS elas podem ser equivocadas é de fundamental importância para escolher a melhor tese de modulação dos efeitos, ou seja, para que seja possível o pagamento máximo possível das correções salariais, mas também dos pagamentos retroativos devidos aos cidadãos que são contemplados com a revisão da vida toda. A gente precisa ter noção clara disso, porque às vezes alguns ministros entram nesse blá 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 de premissas equivocadas. E a gente tem um ministro que ainda não votou e que ele é contrário à revisão da vida toda, mas que ele já deixou sedimentado em plenário físico no primeiro julgamento em 2022 de plenário físico que a gente teve, que a gente saiu vitorioso, inclusive com voto negativo dele, ele mesmo sinalizou a impossibilidade de crença cega nos cálculos apresentados pelo INSS por pressupostos equivocados e também pela atividade de barramento das preclusões jurídicas, que são as prescrições, que vai impossibilitar o pagamento por mais de 5 anos, e 5 anos anteriores à data da entrada do processo, e também os efeitos da decadência nos processos que têm mais de 10 anos que talvez não poderão ser revisados. Tá bom? Em verdade, todos os pressupostos adotados possuem viés sistemático de majoração do valor final, ou seja, a ideia é que utilize os pressupostos mais interessantes para o INSS, que é a defesa, né? E que majore e que gere esse terror financeiro, de forma que poderá ser identificada de forma deliberada o objetivo de enviesamento do debate político em face da tese previdenciária em questão. Atualmente o tema está em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. À época estava lá em julgamento, né? Hoje a gente está no julgamento dos embargos para a definição de viabilidade ou não da tese. A tese já foi firmada como positiva, né? Então aqui é um artigo antigo, mas que traz um detalhamento e uma riqueza em relação a essa questão muito grande, porque como a gente vai discutir nos embargos de declaração a modulação dos efeitos, a gente precisa ter claro essa ideia do impacto financeiro real. A título de exemplificação, ambas as notas cometem erros crassos ao desconsiderarem os prazos de decaimento para avaliar quem teria direito de solicitar a revisão do benefício previdenciário. Ou seja, né, se você está aí em 2022 e está solicitando a sua aposentadoria, a sua revisão da vida toda, a sua regra foi anterior à reforma, né? E você solicitou a sua revisão da vida toda judicialmente, o seu benefício tem que ser concedido até 2012, tá? Porque tem as regras de decaimento. Então, você tem aí o período de decadência das aposentadorias concedidas por mais de 10 anos que perdem direito à revisão da vida toda, e isso ficou sedimentado, inclusive, no julgado em 2022 da revisão da vida toda. Além disso, tem aqui intervalo de 30% menor para considerar aposentadorias devido à decadência ante ao cálculo do INSS, e ele não exclui, né, essas aposentadorias, e também não exclui as aposentadorias que têm regras posteriores à emenda 103. A redução em 30% do intervalo de tempo hábil para o requerimento de revisão do benefício de previdenciário corresponde a uma redução de 44,6% no total de segurados hábeis a discutir a revisão da vida toda, descendo aquele número de 4,6 bilhões de reais ano para quase metade.
se você considerar os impactos financeiros diretos e uma decorrência lógica da redução das pessoas que estão que podem discutir a revisão da vida toda. Apenas com este dado já é possível afirmar que a mesma nota técnica do INSS que estimou 46 bilhões em 10 anos pode estar superestimando em quase 2 vezes o valor real do impacto da revisão da vida toda, que eu acabei de dizer, é descer pela metade. Se você desse quase 44% das pessoas que podem discutir a revisão da vida toda e você estima um valor considerando que essas pessoas podem gerar impactos onerosos para o orçamento, você está sendo leviano, porque elas não vão poder discutir isso. Então, quem não pode discutir, se é um percentual de 44,6%, acaba que os 46 bilhões ele desce quase pela metade. Este percentual elevado de aposentados que perderam o direito à revisão da vida toda devido ao decaimento é também um grupo que teria maiores ganhos no valor de suas aposentadorias caso a tese fosse vitoriosa. Porque, como eu digo, quanto mais a gente dilata no tempo, menos a revisão da vida toda vai gerar tantas repercussões positivas para o cidadão, porque o cidadão, para ter direito à revisão da vida toda de maneira muito impactante, ele tem que ter tido altos salários antes de 94 e depois ele tem que ter tido salários baixos depois de 94. Então, isso por si só, quando você vai caminhando no tempo, dá muito trabalho de acontecer. E aí, ele traz aqui um dado chamado curva de rendimento médio dos trabalhadores brasileiros conforme envelhecem. Os maiores beneficiados são os atualmente mais idosos. E cada ano adicional reduz o ganho médio da revisão para o corte da beneficiada. O gráfico a seguir, construído a partir dos dados do próprio INSS, mostra claramente essa relação. Variação no valor médio da aposentadoria por ano de concessão. Então, você vai vendo que quando você vai tendo aqui, né, esse gráfico, o valor dos impactos eles vão diminuindo, tá? Eles vão decaindo conforme o ano vai dilatando, né? Isto é, não apenas as notas técnicas do INSS superestimam os números de pessoas que seriam potencialmente beneficiadas, como ainda superestimam o ganho médio na aposentadoria destas pessoas. O INSS fala em mais 4,14% de ganho médio, mas o cálculo considerando a decadência seria 3,1%. Ou seja, quando você pega todos os beneficiários da aposentadoria, da revisão da vida toda, você tem um acréscimo médio de 3,1%. Pode parecer pouco em percentuais, mas é uma redução relativa de 25% no ganho médio por aposentado elegível. Tá? Então, o impacto diminui de maneira absurda, abissal. Ao incluir na amostra pessoas que não têm mais direitos da revisão da vida toda e pessoas que teriam os maiores ganhos, há uma dupla superestimação. Uma atualização dessas estimativas corrigindo pelos erros supracitados chega a um valor de 18,1 bilhões em 10 anos, ou seja, 1,8 bilhões ao ano, sendo aí quase 3 vezes menos do que os 4,6 bilhões apresentados na primeira nota e mais de 12 vezes menos o apresentado na nota de 24 bilhões. Ou seja, não tem sentido esses números. Há mais afirmações exageradas que decorrem destes erros. Por exemplo, afirmarem que potencialmente metade dos trabalhadores brasileiros teria direito à revisão da vida toda. O que é uma grande mentira, porque a maioria dos trabalhadores brasileiros tem uma progressão salarial. Ou seja, quando você vai passando o tempo, você vai ganhando mais dinheiro. Você vai ficando mais velho, sua carreira vai ficando mais sólida e, consequentemente, você vai ganhando mais dinheiro. Então, a revisão da vida toda nem sempre vai ser mais benéfica para aquelas pessoas que tiveram aí valores de salários mensais maiores a partir de 94. Aí ele diz aqui, na verdade, para a maioria dos aposentados, a revisão não valerá a pena, porque suas contribuições eram menores antes de junho de 94 do que foram depois. Estimamos a curva de rendimento de idade da população brasileira com trabalhos formais e identificamos que o pico de rendimento do trabalhador brasileiro se dá por volta dos 50 anos e não no início da sua vida laboral. Então, quando você faz 50 anos de idade, mais ou menos, é que você está ganhando seus maiores salários. Então, para essa curva aqui ser interessante para a revisão da vida toda, você teria que ter uma curva onde você começa grande, anterior a 94, e depois você vai decaindo ao longo do tempo. Então, quanto mais você tiver esse desenho de curva, que é a barriga para cima e não a barriga para baixo, que é a evolução salarial decaindo quando você passa de 94,
você teria aí mais impactos na revisão da vida toda, tá bom? Então, por essa razão e considerando questões legais referentes à decadência e revogação, podemos afirmar que a revisão da vida toda é um direito excepcional para pessoas que aí tiveram situações muito específicas na sua condição laboral. E focamos aqui a discussão dos pressupostos da nota técnica, que estimou o valor de 46 bilhões, pois não vemos razoabilidade nenhuma nos critérios empregados para chegar a um valor irreal de 360 bilhões na outra nota técnica. De toda forma, evidencia-se cautela com estes números. Deverá ser a maior possível. Nas duas notas, o INSS, do INSS, os responsáveis pelos cálculos não se deram o trabalho de disponibilizar uma base de dados anônimas que permita a auditoria, independente do método utilizado para se chegar a estes números. Tentativas de acesso aos dados via LAI também fracassaram. Só podemos lamentar que uma decisão judicial que possa afetar a materialidade do direito previdenciário e afetar a vida de tantos milhares de aposentados e suas famílias, afetar as contas públicas e a sua previsibilidade, chegue até onde chegou sem que as instituições tenham construído e disponibilizado evidências à altura para ajudar a racionalidade da decisão judicial. E a gente permanece com esse fato hoje, tá, gente? Permanece nessa mesma condição onde a gente tem pouquíssimas informações para saber os impactos reais da revisão da vida toda no que tange aos aspectos financeiros. E mais do que isso, a gente tem que entender que a revisão da vida toda é direito do aposentado e pensionista, no sentido de que as contribuições foram efetivadas e a gente tem direito ao melhor benefício possível, tá? Isso é um princípio, um pressuposto do direito previdenciário que permite o aposentado e o pensionista sempre extrair aquilo que é de melhor na relação previdenciária. Então, se as contribuições foram efetivadas, cabe ao INSS fazer a revisão conforme for a melhor condição de benefício. Então, não caberia nem essas discussões. No entanto, a gente sabe que para a modulação dos efeitos que vai ocorrer no dia aí 28 de fevereiro, é importante a gente ter isso afiado, pois os ministros que vão estar discutindo a modulação dos efeitos depois da derrubada do voto do Zanin, que é clara e objetiva, eles vão precisar ter uma mínima noção dos impactos gerados na economia para tomar uma decisão mais sólida no que tange principalmente ao pagamento do retroativo. Então, é importante você ter essa informação e compartilhar essa informação com o máximo de pessoas, pois os cálculos que são apresentados no processo ou fora deles pelo INSS são cálculos completamente equivocados. E os especialistas no direito econômico trazem todas essas falhas para vocês, tá bom? E tem ministro esperto, tem ministro que inclusive não concordou com a revisão da vida toda, que está esperto para isso, que é o Gilmar Mendes, e por isso a gente diz aqui no canal e afirma que o Fux e o Gilmar Mendes podem ser grandes parceiros por serem ministros muito técnicos em relações práticas, processuais, e também nessas questões de modulação dos efeitos, tá bom? Então, se você curtiu o conteúdo, deixa o seu gostei, compartilha essa live, dissemina esse conteúdo, porque a revisão da vida toda é nossa e ninguém vai tirar esse direito. Muito obrigado pela sua participação. Vou ler o comentário do Alcemar Arruda aqui, que é claro e também taxativo em relação ao que eu também penso. E se tivesse impacto grande, não interessa. Cobraram, roubaram e agora que cumpram a lei. As cobranças das contribuições previdenciárias foram efetivadas e, por ter sido efetivadas, elas precisam ser repassadas na melhor forma possível para o cidadão brasileiro que fez essas contribuições. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você teve o INSS explicado e eu te espero